8 de agosto de 2014. Nome de Robinho aparece no bid e atacante jogará contra o Corinthians. E agora, hein? Com Robinho no elenco, as metas do Santos mudam? Serão mais ousadas e maiores daqui pra frente? Freguês de Robinho, Corinthians quer acabar com escrita contra o camisa 7 do Santos. Perto de anunciar mais um gringo, Palmeiras precisa vencer o Galo para respirar no Brasileirão. Gareca já tem data para o retorno de Valdívia. Munice Ramalho conta com o retorno de Kaká para voltar a vencer no estádio do Morumbi. E ainda, Felipão faz estreia pelo Grêmio contra o Internacional. E Luis Soares dá a última cartada para tentar reduzir punição da FIFA. Fique com a gente, nós voltamos já já! Olá, chegou a sexta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando do Clássico Paulista que promete agitar o Brasileirão. Domingo, 4 horas, tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro. De um lado, a estreia de Robinho. Do outro, o retorno de Paulo Guerreiro, recuperado de um edema na coxa esquerda. O Timão aposta ainda no retrospecto da defesa, a melhor do campeonato, com apenas 6 gols sofridos em 13 jogos. Confira agora um pouco da história desse confronto que vai ganhar neste final de semana mais um capítulo do duelo entre o alvinegro paulista e o praiano. O clássico entre Corinthians e Santos pode ser considerado o principal duelo entre clubes alvinegros do futebol. É o confronto paulista mais antigo, datado de 1913. Por isso é repleto de histórias e carrascos. Pelé deixou o Timão 11 anos sem vitórias sobre o rival. Até que Flávio e Paulo Borges quebraram o longo tabu. Serginho Chulapa fez história em 1984 e Edmar 3 anos depois. Tudo isso no Morumbi, estádio que durante anos foi utilizado pelos dois clubes como palco desse clássico. Tanto que foi lá, em 2001, o gol antológico de Ricardinho na semifinal do Paulista. Conseguiu derrubar o zagueiro, ela ficou para Marcelinho, desceu, Mandelo e chutou. Gol! Nós tentamos, criamos, foi um jogo emocionante. O Santos valorizou muito a nossa vitória. Foi um jogo de final de campeonato mesmo, né? Foi, mas não ganhamos ainda a final, temos muito pela frente. O troco santista foi no ano seguinte, no mesmo gramado. Robinho pedalou e virou o herói do título brasileiro do Peixe de 2002. Pacaembu, quem virou referência desse clássico foi Carlitos Teves, ao liderar a goleada de 7-1 diante do rival em 2005, muito antes desse placar se tornar uma triste lembrança do nosso futebol. No domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais, os dois times vão se enfrentar novamente, dessa vez pela 14ª rodada do Nacional. O jogo será na Vila Belmiro, local de grandes duelos alvinegros e palco de golaços corintianos, como esse de Marcelinho Carioca em 1996. Que golaço, 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 gol do Corinthians! E tem como esquecer os 2 gols de Ronaldo na final do Paulistão de 2009? Ronaldo tem condição, fez o corte, Ronaldo, por cobertura, pintou golaço, e que golaço! Ou o chute perfeito de Emerson Sheik na Libertadores de 2012? Contudo, a vila mais famosa do mundo é a Casa do Peixe. E foi lá que Neymar garantiu o título estadual de 2011. Porém, 2 anos depois, o time da capital também levantou uma taça do Paulistão por lá. Em 2014, os dois times só se enfrentaram uma vez.
Mas olha, o placar valeu pelo ano todo. Foi um verdadeiro massacre santista. 5-1. A goleada desencadeou uma revolta corintiana. Tanto que no final de semana seguinte, cerca de 100 torcedores invadiram o CT Joaquim Grava e provocaram cenas de barbárie e medo. Domingo, os dois times voltam a se encontrar depois desse episódio. E a pergunta dessa vez é qual papai vai terminar o Dia dos Pais satisfeito? Será o papai corintiano ou o papai santista? Pois é, e a notícia que os santistas esperavam ansiosamente foi confirmada na manhã de hoje. O nome de Robinho apareceu no bid e ele fará a reestreia no Clássico. A confirmação da presença de Robinho empolga os torcedores do Peixe, já que o retrospecto dele contra o Corinthians é pra lá de favorável. Contra o rival, Robinho participou de 9 jogos, 8 vitórias, somente um empate, nenhuma derrota, sendo que uma dessas vitórias em 2005 foi anulada naquele escândalo da máfia do apito. Quando voltou ao Santos pela segunda vez, Robinho também estreou em um clássico contra o São Paulo e deixou dele. Daqui a pouquinho a gente fala mais da presença de Robinho no clássico de domingão. Bom, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Em outras palavras, traduzindo o que a Michele disse em relação ao Robinho e Corinthians, o Corinthians jamais venceu o Santos com o Robinho em campo. Portanto, tem um tabu pela frente. O Robinho, apesar de não ter feito sucesso no futebol internacional, como se esperava, não foi bem no Real Madrid, não foi bem no Manchester City, não foi bem no Milan, mas no Santos, nas duas passagens dele, ele realmente cumpriu com o papel, foi muito bem. E convenhamos, né? Já dissemos isso aqui em outras oportunidades. Não é o mesmo Robinho que você está vendo aí pedalando na frente do Rogério e que levou o Santos à conquista do Campeonato Brasileiro de 2002. É um Robinho mais maduro, um pouco mais lento ou menos veloz, podemos traduzir assim. E um jogador mais experiente por outro lado, né? Ele perde velocidade, mas ganha em noção de espaço, de tempo, pela experiência. Quer dizer, então acho que o Santos o torcedor santista tem boas razões para manter a confiança. Agora perdi o raciocínio, agora eu lembrei que eu ia falar. Porque aqui no futebol brasileiro você viu o Ronaldo jogando fora de forma. O Romário sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro com quase 40 anos. Então o Robinho aqui, acho que ele tem tudo para jogar bem. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O jogador que a Europa manda embora é porque já não está mais em alto nível. É um jogador já numa descendente. Então, o Robinho tem essa vantagem, né? Está jogando onde atualmente o futebol está muito fraco, está muito abaixo daquilo que já foi. Aliás, hoje faz um mês do 7-1, né? Hoje tem... Pra quem gosta de missa. Eu estava tentando esquecer. Mas eu tenho medo de que falava, agora até eu lembrei. Né? Mas então, hoje a coisa por aqui tá realmente devagar. Então, alguém que chegue com um olho, de repente pode ajudar alguma coisa. Mas efetivamente, o investimento do Santos foi altíssimo. Um investimento, no meu modo de entender, que não tem o menor sentido. Na segunda-feira o Santos pedia dinheiro, pedia aquele refinanciamento e na terça-feira acerta com o jogador que, pelo que se consta, vai ganhar 500 mil por mês livres, ou seja, chega a 750 mil por mês. Então, quer dizer, eu acho isso uma coisa irresponsável. Sobre eu acho isso uma coisa irresponsável. E não creio num retorno desse investimento desse esporte. Mas vai jogar no time, não é mais um jogador de ataque, é um jogador mais de meio. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que saia jogo. Os clássicos têm sido marcados pelo medo. Ninguém se atreve a arriscar para ganhar e a gente tem visto clássicos marcados pelo medo. Vamos ver se no domingo a gente tem um clássico diferente. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber qual será o resultado do clássico desse domingão na Vila Belmiro. Vence o Peixe, dá empate ou o Corinthians leva, Celso? Bom, pelo que o Corinthians tem jogado fora de casa, o Corinthians tem sido uma lástima. Vai perder. Para mim, dá Santos. Se não for 0-0, eu vou ficar muito feliz. Se não for 0-0, você já fica feliz? Eu vou ficar muito feliz, exatamente. Qualquer outro resultado, né? Bom, pelo que o Corinthians está jogando, bem capaz de dar Santos. Resultado você confere no final do programa de hoje.
O assunto agora é a segunda etapa do Grand Prix de vôlei feminino que acontece no ginásio do Ibirapuera. Na abertura da etapa brasileira, agora há pouco, os Estados Unidos venceram de virada a Rússia, atuais bicampeãs mundiais, por 3-1, com parciais de 22-25, 25-19, 25-18 e 25-17. Logo na sequência, a seleção brasileira também entrou na quadra e passou fácil pela Coreia do Sul. O repórter Fernando Gavini falou com a central Thaisa após o jogo. Aqui no ginásio do Ibirapuera, a seleção brasileira conquistou a 4ª vitória em 4 jogos no Grand Prix e continua na liderança isolada. O jogo foi apertado apenas no primeiro set. Brasil e Coreia do Sul chegaram a estar empatados em 13-13, mas depois disso o Brasil abriu vantagem e venceu não só o primeiro, como também o segundo e o terceiro set e venceu o jogo por 3-0, né, Thaisa? O que fez a diferença para o Brasil ter o comecinho do jogo equilibrado e depois abrir e conseguir o resultado? Eu acho que foi o momento que o nosso saque funcionou melhor, a gente achou os jogadores que precisava receber, que passar, e aí o bloqueio funcionou também junto. Mas eu acho que foi um conjunto, no momento que o bloqueio funcionou, que não funcionou o bloqueio, a defesa estava lá e subiu. Então acho que o mérito é da equipe inteira, todo mundo sacou bem, em momentos teve uns erros que não precisava, mas a gente soube manter a paciência e esperar encaixar uma rede bacana para a gente abrir o jogo. E teve um duelo bem interessante, né? A Kim, camisa 10 da Coreia do Sul, maior pontuadora do Grand Prix, que concentrou a maior parte dos pontos, inclusive dela, mas contra a melhor bloqueadora do Grand Prix também, que é você, né, Thaís? Tô sabendo agora, eu não sabia disso. O bloqueio é um fundamento que eu me preocupo muito, porque eu acho que eu preciso trabalhar minha perna, porque eu acho que eu preciso mais velocidade para chegar melhor nas bolas. Mas hoje, ainda bem que depois que a gente estudou bastante o vídeo, eu fiquei tranquila de saber quem que ia receber em momentos decisivos e daí me facilitou chegar nos bloqueios, né? Então, talvez por isso eu bloqueei tão bem hoje. Quando você enfrenta um time que concentra muito o jogo numa só jogadora, isso é mais complicado? Ajuda? É mais fácil de marcar? Como é que funciona? Depende, talvez fique um pouco mais fácil para você correr para o bloqueio e chegar lá, mas se a jogadora for muito boa, tipo aqui que pega muito alto, tem vários golpes, é complicado, porque ela vai rodar mesmo com o bloqueio duplo, então é relativo, se ela não estiver num bom dia, o bloqueio vai funcionar, se ela estiver num bom dia é bem difícil. Agora o Brasil tem 2 jogos duros, é líder, tem 4 vitórias em 4 jogos, mas tem só Rússia no sábado e Estados Unidos no domingo pela frente aqui na etapa do Ibirapuera. Ah, sim, não agora, esse jogo também a gente esperava muita dificuldade, conseguimos se manter tranquilos e abrir, mas amanhã com certeza vai ser bem complicado, porque é um time muito alto e muito forte de ataque, então a gente sabe que a gente precisa sacar muito bem e bloquear também. Legal, obrigado Thaisa, parabéns pela vitória, a seleção brasileira, portanto, lidera o Grand Prix com 4 vitórias em 4 jogos, o Brasil volta à quadra contra a Rússia neste sábado e no domingo enfrenta os Estados Unidos. Do ginásio do Ibirapuera, Fernando Gavini. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a melhor cobertura do clássico na Vila Belmiro, que marcará a reestreia de Robinho com a camisa do Santos. Tem também a volta de Kaká ao Morumbi, agora sim ele vai reestrear lá no Morumbi. E o Verdão tentando retomar o caminho das vitórias no Brasileirão. Além do nosso time de comentaristas, estarão aqui conosco o empresário Wagner Ribeiro e Ronaldo Ximenes, diretor de futebol do Coringão. Flávio, o último Mesa Redonda foi um sucesso de audiência, teve muita repercussão e nesse domingo, pelo jeito, vai ser um programão também. Vai, o papo vai ser muito legal. As transações estão acontecendo no mundo, no Brasil, no mundo. Wagner Ribeiro por dentro de tudo. O Ximenes falando do Corinthians, desse momento que o Corinthians está vivendo, um momento de mudança, um momento de afirmação do time. Olha, tem muita coisa legal, claro, né? Falar do Palmeiras, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Santos. Vai ter muita coisa bacana. Domingo, 9h30 da noite, Mesa Redonda, imperdível para você. Quero aproveitar e mandar um beijão pro Tony, pro Júnior e pro Guido do Bee Gees Alive, que vão estar fazendo um show lá no Clube Piratininga. Estão todos convidados no dia 22 de agosto, sexta-feira, noite do Flashback. Bee Gees Alive, o Celso Cardoso vai estar de férias, ele gosta, ele vai curtir Bee Gees Alive. Tony, Júnior e Guido. E o Marcelo Novato, beijão para você, querido. 3 jogos nesta noite e outros 5 amanhã completam a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os confrontos. Logo mais às 7h30 da noite, o Atlético Goianiense pega o Ceará. Enquanto que o Icasa enfrenta o América Mineiro, às 9h a Ponte Preta joga contra o Bragantino. Amanhã, às 4h20 da tarde, o Vasco visita o ABC de Natal. O Santa Cruz tem compromisso diante do Náutico. E o Paraná enfrenta o Lanterninha Vila Nova. Às 9h da noite, o Boa Esporte encara o América de Natal. Fechando a rodada, o Oeste tem pela frente o Avaí.
No Brasileirão, a 14ª rodada vai ter como destaques os clássicos do futebol paulista e também no Rio Grande do Sul. Veja onde e contra quem o seu time vai jogar. Amanhã, às 6h30, o Cruzeiro visita o Criciúma. Mesmo horário da partida entre Bahia e Goiás. Às 9h, o Fluminense joga contra o Coritiba. No domingo, às 4 da tarde, tem Internacional e Grêmio. Clássico também na Baixada para Santos e Corinthians. O Flamengo recebe a equipe do Sport Recife. E o Atlético Paranaense enfrenta o Botafogo. Às 6h30 da noite, a Chapecoense pega o Figueirense. O São Paulo tem compromisso com o Vitória. Fechando a rodada, o Atlético Mineiro encara o Palmeiras. E o Beira-Rio vai ficar pequeno no próximo domingo, hein? Internacional e Grêmio fazem o primeiro Grenal do renovado estádio que recebeu a Copa do Mundo. O confronto marca também a reestreia de Luiz Felipe Scolari no tricolor gaúcho. Cheio de mistério, ele comandou o treino desta sexta-feira com portões fechados, 26 jogadores em campo jogando lá, ninguém sabia quem vai ser a equipe titular e ele só deve confirmá-la mesmo momentos antes da partida. Com 5 vitórias em 13 jogos, a equipe ocupa a 11ª posição com 19 pontos. Pelo lado colorado, a situação não foi diferente. O técnico Abel Braga também resolveu fechar o treino e a novidade ficou por conta do chileno Aranguiz. Aranguiz, né? Aranguiz. Resolve, Celso. Resolve. Aranguiz, que recuperado de lesão no joelho direito, disputa uma vaga no meio-campo com o Wellington. O volante Williams, também liberado pelo departamento médico, deve começar o jogo. E o zagueiro Hernando foi confirmado como substituto de Paulão, expulso diante do Santos. A equipe está em terceiro lugar no Brasileirão, com 25 pontos, 4 atrás do líder Cruzeiro. Algum prognóstico para essa partida? Bom, o Grêmio vem de 2 derrotas e o Inter não vai facilitar para o Filipão, hein? Mas é um clássico e... É o clássico do final de semana. Nessas circunstâncias é difícil você apontar um prognóstico. O Inter também tá no G4, mas tem altos e baixos, perde do Corinthians, ganha, enfim. E o Grêmio tem uma grande motivação, que é a presença do Filipão. Que pese o fiasco na Copa do Mundo, o fracasso, existe uma outra relação entre Grêmio e Luiz Felipe Scolari, que eu acho que a Copa do Mundo, sabe, se abalou um pouquinho, foi minimamente abalado, Flávio. Eu acho que o torcedor do Grêmio em especial, a imensa maioria, ama o Filipão. E eu acho que isso cria uma sinergia que num momento de clássico pode funcionar. Pode não ganhar campeonato, mas num momento de clássico pode trazer uma motivação que faça a diferença quando a bola rolar. Não, e não tem essa de seleção com o time, né? Normalmente, as pessoas, o cara que ama futebol, que acompanha futebol, ele gosta muito mais do time dele do que da seleção. Lógico, né? Seleção meio que todo mundo torce, mas todo mundo tem um time. E o time é a prioridade. Então, o Grêmio, realmente, o Filipão tem um carisma, tem uma ligação muito forte. O Inter tem mais time. E aí vamos ter um clássico bem legal. Acho que esse clássico o bicho deve pegar mesmo. Esse aí vai ser difícil ficar naquele 0-0 chorado. Esse é o jogo para o bicho pegar, efetivamente. O líder Cruzeiro vai a Santa Catarina e, além de tentar vencer fora de casa, torce pelo tropeço dos outros times do G4 para disparar na ponta da tabela. E é claro que o clima na Toca da Raposa está para lá de leve com a boa fase do time. O último treino do Cruzeiro antes da partida contra o Criciúma deste sábado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro foi leve e descontraído. As novidades para esse confronto ficam por conta da volta dos meias Alisson, que deve ficar como opção no banco de reservas, e Nilton, que estará entre os titulares e vai ser mais um reforço para uma das principais jogadas da equipe mineira, o jogo aéreo. O Nilton também tem essa qualidade de subir bem, de ir bem na bola parada também, aumenta um pouco a estatura, ajuda, acaba sendo um jogador a mais assim de alta estatura para que a gente possa aperfeiçoar esse fundamento sim, num campo que aparentemente é reduzido, que com certeza vai ter bastante bola parada. Apesar do Criciúma não estar muito bem no Campeonato Brasileiro, é o 13º colocado com 15 pontos ganhos. O elenco cruzeirense sabe que não terá vida fácil jogando fora de casa. A gente sabe que vai encontrar muita dificuldade, a gente está se preparando para isso, aproveitando essa semana aí para trabalhar bastante, porque nós sabemos que logo na sequência aí vai ser jogos durante
toda semana, então a gente não vai ter um período bom para trabalhar. Então, a gente já está ciente de toda essa dificuldade, de toda essa responsabilidade que a gente tem para manter a primeira colocação. E o goleiro do Cruzeiro falou sobre um dos segredos desse elenco vencedor, a disputa saudável entre titulares e reservas por um lugar no time. Então, acho que esse sempre foi o pensamento desde quando o Cruzeiro conseguiu fazer esse grupo competitivo. Todo mundo sabe que tem a possibilidade de jogar de titular, são momentos, e quem decide isso é o Marcelo. Então, esse respeito existe nosso. E isso daí vem nos favorecendo a cada vez mais se empenhar em todos os aspectos, tanto nos treinamentos como nos jogos. Bom, o Cruzeiro não tem nenhuma grande estrela, né, mas manteve uma base do ano passado, que foi campeão e ganhou com folgas. E o Cruzeiro, Flávio, o Cruzeiro é um time, que contraria a lógica. Normalmente a gente fala que o treinador precisa de tempo, precisa de jogadores de qualidade e tal, para você chegar a ter sucesso. De repente, o técnico Marcelo Oliveira não tinha dado certo no Vasco. O Cruzeiro deu muito certo no Curitiba. Não, então, muito pois é, mas vinha de um trabalho ruim. Com jogadores também, alguns deles refugos, que não deram certo em outros clubes ou não eram protagonistas. De repente, a coisa encaixou de tal maneira que o Cruzeiro ganhou o campeonato passado com uma sobra que a gente viu num campeonato que costuma ser tão equilibrado. E mesmo neste ano, embora tenha fracassado na Libertadores América, ainda nas quartas de final, quando era favorito, vai fazendo um belo campeonato. Tem 5 pontos e tem tudo para nessa rodada para aumentar essa diferença. E convenhamos, se o Cruzeiro conseguir aumentar essa diferença, tem muito campeonato pela frente, é verdade, mas pela regularidade desse time, que não brilha, não é um time brilhante, mas que é um time compactado, que joga direitinho e tal, vai ser muito difícil pegar o Cruzeiro de novo, viu, Flávio? Olha, o futebol moderno fala o seguinte, o que vale é o grupo, é o todo, é um futebol coletivo, um aspecto tático tem que ser preservado. Então, entre o craque que joga para ele e o mais ou menos que joga para o grupo, melhor ou mais ou menos que joga para o grupo. Antes que você fale, o Messi joga muito para o grupo. O Cristiano Ronaldo, muito para o grupo. Cara que vai, marca, que está lá como zagueiro, que dá combate na saída de bola e tal. Aqui no Brasil ainda tem essa coisa da estrelinha que fica segurando bola no pé. O Cruzeiro é um todo. Perde a bola e fica vendo a banda passar. Fica a bola passar. Quando o Marcelo chegou e colocou uma filosofia e o grupo aceitou essa filosofia, a coisa começou a andar, virou natural isso, né? Então hoje você encaixa o time. Por isso que o tema não é esse agora, mas por isso que eu aposto muito no que está sendo feito no Palmeiras pelo Gareca. Eu também. Eu tenho falado muito isso. Um time estrela não resolve nada, aquela teórica estrela e tal. Ninguém resolve sozinho e convenhamos também, não existe no futebol brasileiro nenhum jogador que tenha capacidade para resolver sozinho, mesmo que fosse tempo em que se resolvia sozinho. Após a saída de Ronaldinho Gaúcho, o principal assunto no Atlético Mineiro foi o atacante Jô, que na última segunda-feira sumiu e não deu satisfações. Meio Valdívia, né? Mas hoje ele reapareceu, ainda bem, na cidade do Galo. Ele treinou normalmente com os companheiros nessa tarde e com o presidente Alexandre Calil acompanhando as atividades ao lado do gramado. O motivo alegado pelo jogador para o sumiço durante a semana foram problemas particulares. Ele ficou fora do jogo com a Chapecoense na quarta-feira, em que o Galo ficou no empate em 1-1 fora de casa. Com o retorno do atacante, a tendência é que Jô seja escalado no ataque titular pelo técnico Levir Coupe contra o Palmeiras nesse domingão. Olha, eu falei hoje longamente com o Levir Coupe, que é um cara inteligentíssimo, e ele aboliu a concentração nos Jogos do Atlético dentro de Minas. E aí eu perguntei para ele, Levir, você teve respaldo da direção? E ele disse, nenhum. A diretoria falou, olha, o Malu foi lá e falou, olha, isso é coisa dele, ele pediu, a gente não acredita, mas ele pediu, vamos fazer. Aí eu perguntei, e você acha que vai dar certo? Ele falou, acho pouco provável. Mas tem uma hora que a gente tem que arriscar, tem que fazer alguma coisa. Ele veio do futebol japonês, falou da seriedade, da respeitabilidade do japonês, do aspecto tático do japonês, que ele preserva muito, e diz o seguinte, a educação
não é do jogador, a educação do brasileiro, de modo geral, isso inclui jogador, é óbvio, ela não o leva a respeitar coisas, grupos, pessoas. Mas ele entende que em algum momento alguém tem que fazer alguma coisa. E eu também. E disse mais, se esse negócio de concentração não der certo, que ele vai sair. Ele vai pedir demissão porque é uma coisa de responsabilidade dele. Então, com a palavra, o time do Atlético Mineiro. Uma grande chance de um grupo provar que nós podemos ter no futebol brasileiro jogadores efetivamente profissionais. E não uns mimimis que ficam debaixo das asinhas dos empresários e só servem para pedir aumento. Na hora da responsabilidade, os caras não assumem coisa nenhuma. Não dá respaldo. Joga para a torcida, na maioria das vezes. O dirigente faz isso. Ele joga, ele dá uma resposta para torcedor. Aliás, nem para torcedor, para vândalo, que ameaça. É muito complicado. Agora, sobre o profissionalismo, é isso que se espera mesmo, Flávio. Né? E é uma coisa cultural do brasileiro. Muitas vezes a gente teve notícias de jogador em Copa do Mundo que tinha lá, furava a concentração. E até colegas nossos ainda enaltecendo a esperteza do jogador que driblava a segurança e todo o esquema montado. O Romário, em 94, teve pelo menos 2 mulheres dentro da concentração. Talvez 3. Isso que eu saiba, né? Mas quer dizer, driblando... Eu não sou tão esperto que nem o Romário. Claro, mas driblando aquilo que foi concebido como uma estratégia para ganhar o campeonato. E aí é um grupo, todos aceitam, não aceitam. E aí as pessoas driblando. Quer dizer, é bom ser esperto, né? É bom driblar a lógica. E o brasileiro tem isso, né? Da esperteza, de querer levar vantagem. A gente vê como é esperto. Pois é. O Garrincha, ele foi sempre esperto, ele sempre driblou, ele sempre fez misérias e tal. A gente viu qual foi o final do Garrincha. O Adriano não respeita a norma, não respeita nada, a gente tá vendo o que está acontecendo. Profissionalismo, só isso. O cara tem que ser profissional. Cumprir a parte dele, até porque é um jogo coletivo. Se alguém falhar no coletivo, prejudica os outros, as famílias dos outros. Jogador de futebol é uma profissão como qualquer outra. Então, se você fizer mal o seu trabalho, você vai atrapalhar a família do outro. E isso é que tem que acabar. E o choque de realidade, aí a gente vai voltar só rapidinho, aquele 7-1 da Alemanha, que fique na memória, que fique bem claro a importância do conjunto também, até em termos de resultado. A gente sempre, ficou tranquilo porque tinha 1 ou 2 jogadores que faziam a diferença. Hoje não resolve mais. Até porque nem existem mais esses jogadores. Tem até o Neymar no Brasil, mas não resolve. Sozinho não dá. Nem ele. Não dá, ninguém dá. Se não tiver coletivo, não funciona. O Palmeiras encara o jogo com o Galo como uma partida vital para sair da desconfortável zona em que o Verdão se encontra na tabela. Osmar Garrafa acompanhou o treino na academia de futebol nesta sexta-feira. Valdívia foi uma das principais novidades no treinamento dessa manhã na academia. Domingo contra o Galo, ele ainda não joga. Mas o técnico Ricardo Gareca, que nunca escondeu o desejo de contar com o meia, já faz planos e até tem data para a reestreia do chileno. Eu penso que com São Paulo, o clássico, Valdívia, se não joga, está entre os 20 jogadores, possivelmente, eu penso que tem chance de estar entre os 20 jogadores. Valdívia não deve ser o único reforço do Palmeiras para a sequência da temporada. O atacante argentino Cristaldo, de 25 anos, que estava no Metalist da Ucrânia, está praticamente contratado. O jogador já está no Brasil, falta apenas realizar exames médicos e, posteriormente, assinar contrato com o Verdão. E Cristaldo é um jogador jovem, eu o tuve de jovem, muito jovem, rápido, boa técnica, ¿no? De experiência já, muitos anos na Europa, assim que eu penso que vai gostar a la torcida. Ainda sem Valdívia e Cristaldo, Gareca não vai contar com o Wendel, que está suspenso para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E 2 são as dúvidas para armar a equipe. No meio, Josimar e Renato brigam por uma vaga. E no ataque, Monchi pode entrar no lugar de Leandro. Mas quem quiser saber a escalação do Verdão para pegar o Galo Mineiro, vai ter que esperar. Amanhã, possivelmente, defina o equipo. O jogo contra o Galo está sendo encarado como uma verdadeira decisão de campeonato, pois o Verdão está apenas a 3 pontos da zona de rebaixamento. Isso preocupa, mas quando este é o assunto, o técnico Ricardo Gareca prefere o otimismo. Penso em positivo, penso que podemos avançar muito e ter um time importante.
Não é mole, né? O jogo é dificílimo para o Palmeiras. A exemplo do Palmeiras, o Atlético também precisa de resultado, porque o Atlético, nas duas últimas, ele empatou com o Bahia em casa, quando o Levi colocou aquele time misto, né? Por causa da Supercopa. Levi. E depois o jogo contra o Chapecoense, embora tenha sido um bom resultado, que empatou fora de casa, mas impediu que o time avançasse um pouco mais. Então também há uma certa cobrança em cima do time do Atlético Mineiro. O Palmeiras não ganha no Brasileiro, mas tem passado bem pela Copa do Brasil e tem mostrado evolução. Esse é o ponto. O Valdívia, no meu conceito, pode atrapalhar isso. Ele não é conjunto. Ele é ele só. E na hora do vamos ver, normalmente ele sente uma dorzinha, ele se encosta, pode atrapalhar. Pode atrapalhar, acho que o conjunto vai ser legal. E tem muita gente reclamando, tem vindo muito jogador estrangeiro. Olha, é muito triste para mim falar isso, mas o argentino ele tem mais noção tática. Ele trabalha mais o lado tático, o lado do grupo. Então, entre jogadores mais ou menos brasileiros e argentinos, é melhor pelo menos você ter pessoas que têm um conceito melhor do grupo, do todo do jogo. Porque aí você vai ter uma equipe modesta, mas todo mundo jogando por todo mundo. O brasileiro precisa evoluir. Aliás, todo jogador brasileiro fala que quando vai para a Europa, ele aprende mais. São os jogadores que falam isso. Aqui nós ainda não temos uma conceituação tática que dê para você fazer um grupo só em cima da tática. Por isso que ele está trazendo tanta gente de fora. E tem que acabar com essa soberba, né? Nós somos os melhores, tanto somos os melhores. Oi? Melhores? Tem muita gente que você fala aqui. Hoje ainda tem gente que fala isso? Tem, na rede social tem gente que escreve pra você, vai morar na Europa, Celso Cardoso, vai morar em outro lugar, já que aqui nada serve. Não falem assim com o Celso, hein? É isso aí. Não falem assim com ele. Como se fosse um absurdo você falar a realidade. Só eu posso falar questão. assim com Tem ele. que parar. Tem que parar com essa soberba e saber a hora de aprender, sabe? Qual é o grande jogador à disposição do mercado? Não tem. Então, se você tem a possibilidade de contratar jogadores argentinos, jogadores colombianos, muito tempo atrás falaria da Colômbia. Tem o Rames Rodrigues, está aí contratado pelo Real Madrid. Falcão Garcia brilhando na Europa. Aí, tá todo com 35, 40 milhões. Sabe? Então, você tem vários jogadores, e enquanto a coisa que está estagnando. Então, traz gente de fora, até para promover um certo aprendizado mesmo, sabe? É um intercâmbio, e vejo com muito bons olhos esse intercâmbio. E você tocou num ponto, Flávio, muito interessante, é o que eu tenho dito aqui também no Gazeta Esportiva. Gareca precisa de tempo. Se não tem tanta qualidade assim, vai compensar com o conjunto lá na frente. E o Valdívia, se ficar, vai ser um prejuízo para todo mundo, para ele, para o Palmeiras e para o torcedor. É um casamento que não deu certo. Eu acho que vai mesmo continuar que fique, por aparência, ou melhor, por negócio, força de mesmo que ficar, sinceramente, mesmo que ele fique, se não conseguir vender para lugar nenhum, o Palmeiras vai ter que cumprir o contrato, mas eu não poria para jogar. Eu acho que já foi, sabe? Você atrapalha. Mas ele tem qualidade. Não tem, mas ele tem que assimilar um espírito, ele tem que estar motivado. Trabalhar no circo, sabe? Tem habilidade e tal. Bom, não dá, é conjunto, é grupo. Ele não é jogador de grupo. O Palmeiras precisa de um grupo. Não adianta a individualidade. Uma vez apareceu um tal de Bacurau no São Paulo, que era uma beleza. Ele trabalhava em circo, ele dominava a bola, não jogava nada. Não servia para o grupo. E o Valdívia já foi útil para grupo. Hoje ele é ele, futebol clube. Bom, o Cristaldo é o 8º argentino que chega no elenco do Palmeiras, né? Mas só pode usar 5 argentinos no Campeonato Brasileiro. 5 estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Cristaldo, só uma informação, Barba. Ele jogou 4 temporadas no Vélez Sarsfield, mas ele não é exatamente um grande artilheiro, viu? Porque em 85 jogos fez 21 gols. E no Metalist lá da Ucrânia, 62 jogos, 27 gols. E no Bolonha, 26 jogos, 4 gols. Parece que ele joga pelos lados do campo, não é centroavante. Não é um atacante. Mas eu não conheço bem esse jogador. Vamos ver o que nos espera. O que espera os palmeirenses, né? No São Paulo, a expectativa gira em torno do reencontro de Kaká com a torcida tricolor no Morumbi, domingo contra o Vitória. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Volta de Antônio Carlos à zaga. Entrada de Denilson na vaga de Rodrigo Caio. E, claro, o retorno de Kaká, que foi tietado para fotos pelos jogadores do próprio time. Será o primeiro jogo dele no Morumbi, desde a volta ao São Paulo, para a alegria do técnico Muricy Ramalho. Mas ele voltou muito forte, todos os treinamentos que fez de 100%, nunca se poupou, como ele sempre faz, né? Então está voltando realmente com toda a segurança. Os diferentes, eu já trabalhei com muitos caras diferentes, eles são diferentes porque eles fazem a mais que os outros. Além, claro, que já nasceram com esse dom, mas são caras que, por exemplo, o Rogério, de vez em quando, a gente chega na concentração, 11 horas da noite, ele está lá fazendo exercício. Né? E é um cara que não precisa mais.
né? Mas está lá fazendo exercício. Então o Kaká é um cara que, desde quando chegou aqui, se dedica muito em relação à sua profissão. Então o Kaká para a gente vai ser muito importante, porque vai mostrar o que é realmente ser um profissional. E Kaká terá ainda pela primeira vez a companhia de Ganso, Kardec e Pato para o duelo com o Vitória. É um time tecnicamente muito bom, né? E com a bola eles têm que ser obedientes só na recomposição, porque não vamos transformar em marcadores que não são, mas tem que ocupar o espaço. Eles estão treinados para isso, a gente já se posicionou todo esse tempo, a semana toda. Então, eles são jogadores inteligentes, então não vai ter, acho que, problema. Morumbi, aliás, é o estádio onde o São Paulo ganhou a maioria dos pontos conquistados nos últimos campeonatos, mas que, ultimamente, tem assistido um desempenho desastroso. Apenas um ponto conquistado contra Chapecoense e Criciúma. O time quer brigar pelas primeiras colocações e não estamos tão longe, a verdade é essa, não pode perder ponto como a gente perdeu em casa, né? E jogos que está na sua mão, né? Como teve o último, né? Então a diferença de produção dentro do campo era muito grande em relação aos dois times. Então uma falta de atenção nossa custou esses 2 pontos. Para voltar a vencer, treinos específicos para não sofrer os gols de bola parada e também para todo o time atuar no sistema defensivo. E às vezes também é falta de atenção de todos, né? A gente treina e às vezes chega na hora, sai a falta lá e ninguém fala, o time mudo, isso aí tem que orientar, tem que tirar os caras lá de dentro, porque isso é treinado. Então, o que falta é mais isso, não é outra coisa, porque nosso time não é pequeno, nosso time é grande, né? Então não pode estar tomando gol assim. Bom, o Muricy toca num ponto, Flávio, que há muito tempo a gente comenta. Aliás, o São Paulo, quando foi tricampeão brasileiro sob o comando dele, até fazia uma marcação sob pressão interessante, tinha uma noção tática, os jogadores eram mais disciplinados taticamente. Muitas vezes não tinha o condicionamento físico para fazer aquela marcação sob pressão o tempo todo, mas no São Paulo já foi possível isso em 2006, 2007. Quer dizer, então, e o que ele está falando é novidade, ele já falava da importância do jogador participar quando não tiver a posse de bola. Quer dizer, a gente vê tanto isso no futebol europeu e aqui nem tanto. Quer dizer, alguns jogadores ainda com um pouquinho mais de qualidade, eles acham que eles têm que cumprir um papel ofensivo. Sabe, quando tem a bola nos pés, dá um toque de letra, uma jogada bonitinha e parou aí a participação. Então você precisa ver um Ganso mais participativo, quer dizer, você precisa ver um Alexandre Pato mais participativo. Do jogo que eu vi desses jogadores que chegaram agora para o São Paulo, o Allan Kardec é o que me parece dos atacantes que tem um pouco mais de noção em termos de conjunto, de apoio, de ajuda. E aí o Kaká é mais um exemplo do que pode fazer o Robinho no Santos. O Kaká chegou agora, um único jogo que ele fez, ele foi o melhor em campo. Claro. Mas o São Paulo perdeu, né? Perdeu, então, mas mesmo assim, quer dizer... Não adianta nada. Eu acho que essa contratação do Kaká é outra que eu não entendi nada. Digamos que o Kaká vá bem, tenho minhas dúvidas. Ele vai ficar 3 meses. Aí... Agora parece que ele pode até, se o São Paulo for para a Libertadores, talvez ele até continue. Porque é uma coisa estranha, né? Você monta o time com o jogador e aí o cara vai embora. Fica aí 3 meses. Quer dizer, custou caro pra caramba pro São Paulo. É complicado. Eu não gosto. Eu acho isso aí, sabe, São Paulo é grande demais para ter esse tipo de buraco. Além do que o Kaká, quando ele estava no melhor momento, São Paulo revelou, São Paulo pediu para ele ficar mais um ano. Ele veio com juras de amor para São Paulo, mas eu lembro que São Paulo pediu para ele ficar mais um ano, para ele poder custar mais caro, fazer uma renovação para ser vendido mais caro para o exterior. Ele não topou. Ele foi para o Milan e no Milan ele fez isso. Ele renovou por mais um ano para o Milan vender mais caro. Então, sabe, o Ganso não espero nada, acho que o jogador vai ficar olhando o jogo, o Pato também, mas o São Paulo, claro, é melhor que o Vitória, vamos ver. O domingo promete grandes emoções, com o Robinho confirmadíssimo na equipe, o Santos recebe o Corinthians na Vila. Alexandre Silvestre esteve no CT Repelé acompanhando mais um treino do Peixe. Robinho é apresentado na hora do almoço de quinta-feira. À tarde, entra em campo precisamente com o pé direito, que tantas alegrias já deu ao Peixe. Um jogador que simboliza, na acepção da palavra, a história do Santos. O ídolo realiza os movimentos de aquecimento, conversa com o professor e, com moral,
treina entre os titulares. O coletivo de ontem teve na primeira parte a equipe principal mais recuada. Depois os papéis se inverteram. Robinho e companhia partiram para cima. E o recém-recontratado, Sério, evitando gracinhas, marcou um belo gol. E agora, hein? Com Robinho no elenco, as metas do Santos mudam? Serão mais ousadas e maiores daqui para frente? O objetivo são os títulos. Esse ano que nós temos aí pela frente, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Agora, a minha expectativa melhora, que eu me torno mais otimista, você não tenha dúvida. A julgar pelo trabalho de quinta-feira, no campo 1 do CT Rei Pelé, lembrando que hoje teve treino fechado, o Peixe jogará domingo na Vila pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, com Aranha, Cicinho, David Braz, Bruno Uvini e Emerson no lugar de Mena suspenso. Alisson, Arouca e Lucas Lima. Thiago Ribeiro, Leandro Damião na vaga de Gabigol, que está na seleção sub-20, e Robinho, que nunca perdeu para o rival. Em 8 jogos, foram 7 vitórias e 1 empate. Jogar ele vai. Eu ainda não sei se ele inicia o jogo. As pedaladas de Robinho, que lhe rendem até hoje muito dinheiro, e cobranças serão importantes para um dos pares de ataque dele. Menos habilidoso, mas também um atleta caríssimo. Essa questão dos valores, eu acho que vai dividir um pouquinho, sim, a responsabilidade do Damião com o Robinho, porque também é um jogador muito valorizado. E queira ou não queira, isso tem interferência, é uma coisa que é sempre relevante, é sempre relatada, né? A gente não pode fugir disso, por mais que a gente queira evitar, foi uma coisa de domínio público e que foi sempre levada em consideração toda vez que o Leandro entrou em campo. Dividir a responsabilidade, driblar, marcar gols, dar alegria ao torcedor do alvinegro praiano e receber um acessório no uniforme. Tudo isso pode acontecer com Robinho. Passa pela minha cabeça, sim, a possibilidade do Robinho ser efetivado como capitão. Mas nós temos outros jogadores, né? Eu acho que o Arouca veste bem essa braçadeira. E o Dracena possivelmente também. Então, eu acho que nesse aspecto, a participação deles como legítimos capitães é mais importante, mesmo que eles não estejam portando a braçadeira. O Sidorf no Botafogo não era o capitão do time e era um grande líder da equipe. Robinho voltou para onde tudo começou. Aleluia! Do CT Rei Pelé para o CT Joaquim Grava, o repórter Alexandre Silvestre foi conferir também como o Corinthians está se preparando para o Clássico. Olá, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Presidente no treino. Jogadores animadinhos. Mano misterioso. Na conversa, pode contar. Aí na rodinha tem mais de 11. Renato Augusto, Ferrugem, Romarinho e outros saem de cena. Lodeiro nem aparece. Segue no departamento médico ou está consertando a saboneteira que lhe cortou o pé. Cássio também não vem programado. Poupado com dores musculares, o goleiro não será problema para o Clássico. Danilo Fernandes e Walter protegem a meta. O trabalho tático do professor Menezes, titulares contra ninguém, é isso mesmo, titulares contra ninguém, é o indício da escalação para a partida de domingo na Vila Belmiro, 4 da tarde, diante do Santos. Com Fagner suspenso, Guilherme Andrade poderá ser o lateral direito. Kleber e Gil na zaga, Fábio Santos na esquerda. No meio, Ralf, Elias, Petrus e Jadson, recuperado de dores na coxa. Na frente, Romero e Guerreiro, que volta de lesão. O treinador realiza algumas alterações no decorrer da atividade. Renato Augusto no lugar de Jadson, Romarinho na vaga de Romero e Ferrugem na do Guilherme Andrade. São as opções do timão que pretende quebrar um tabu. Nunca venceu o Peixe
com Robinho em campo. Bom, é muito complicado você... O Gabigol, né? O Gabigol, melhor. É um jogador que está despontando agora, mas tem qualidade. Você não ter no Campeonato Brasileiro, porque está defendendo a seleção sub-20. E numa babaiada. Sabe? Enfim, é de difícil compreensão. O que fazem com o futebol brasileiro realmente é uma lástima. Agora, sobre o jogo, comparando os dois times, Flávio, eu acho que o Corinthians tem mais elenco, tem mais time, mas... O Santos joga em casa e o comportamento do Corinthians fora de casa está muito aquém daquilo que a gente imagina por um time que quer brigar pelo título. Perdeu pro Bahia. Perdeu, mas podia ter perdido por 3, porque se tivesse tomado então, segundo. Veja só, é um time que para brigar por título não adianta ganhar em casa e empatar fora. Tem que ganhar em casa e ganhar fora. Isso o Corinthians não está conseguindo fazer. Olha, eu espero que saia clássico, que saia jogo. Tem muita história, Corinthians e Santos. Nossa, vimos jogos fantásticos, a gente mostrou um pouquinho aqui no começo do programa, um pouquinho dessa história e tal. Eu espero que saia clássico, que eles saiam para o jogo, que eles dignifiquem a camisa de Corinthians e Santos, os clássicos da história, que não fique naquele medo para lá, medo para cá, aquele 0-0, aquele jogo morto, com o juiz interrompendo toda hora, com o cara tentando cavar a falta em vez de fazer o gol. Só espero isso, espero que saia jogo decente. Tomara que saia assim, aí a gente vai poder ter o que falar no domingo. Senão a gente passa por cima, né? Na semana passada falamos 2 minutos de jogo do Corinthians no mês e porque a gente ainda criou, porque não tinha nada para falar, um negócio horroroso. Bom, fim da enquete, qual vai ser o resultado do jogo, do clássico desse domingo? 45% dos votos que vai dar Santos. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para vocês, porque eu não vou encontrá-los no final de semana, no domingo. Celso Cardoso, boas férias para você. Muito obrigado. Volta daqui 75 dias. Flávio, bom final de semana. Para você, o programa termina aqui. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda. O programa Gazeta Esportiva volta na segunda-feira. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Volto ao Gazeta Esportiva em 1º de setembro. Até lá. Tchau. E Michele Janela está em lágrimas. Um abraço, até domingo no Mesa. Tchau.